Vamos apresentar o trabalho de conclusão do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial da FATEC de Garça, deputado Júlio Julinho Marcons de Moura, intitulado de Gestão da Sustentabilidade em Indústria do Ramo Alimentício em Marília, Estado de São Paulo, cujos integrantes são Juliana Priscila Cardoso, Manuel Cordeiro Santos Júnior e Laísa de Fátima Bonato Aranega. Introdução. No momento atual em que a ciência e as tecnologias encontram-se tão avançadas, o acesso às informações sobre as questões relacionadas ao meio ambiente são imprescindíveis, como o acesso às concepções sobre o uso dos elementos da natureza, principalmente pelo setor produtivo, para que as relações estabelecidas quanto da apropriação dos recursos naturais pelo segmento empresarial respeitem as regras de conduta para evitar degradações e desperdícios, o que acaba provocando o esgotamento dos elementos da natureza, como a morte dos mananciais, a poluição do solo, do ar e demais elementos. Para tanto, deve-se refletir sobre o problema apresentado no objeto de estudo. Qual a metodologia utilizada para desenvolver a sustentabilidade ambiental, social e econômica, com foco na coleta, tratamento e destino do lixo produzido na empresa escolhida para a pesquisa? As respostas coerentes ao problema apresentado serão observadas à medida que a pesquisa teórica e o estudo de caso forem concluídos, para avaliar se há o desenvolvimento de um trabalho contemplando a sustentabilidade e os resultados alcançados. Objetivos geral: conceituar gestão de sustentabilidade e investigar se as empresas escolhidas para a pesquisa realiza ações fundamentais em estudos e prática sustentável em suas atividades. Específicos: elaborar e aplicar instrumentos de pesquisas para perceber o compromisso da empresa com o meio ambiente e a sociedade. Verificar se os colaboradores da empresa têm conhecimento da existência da gestão ambiental sustentável sobre a coleta, o tratamento do lixo, o destino dos resíduos e os impactos para a saúde dos envolvidos na empresa, da sociedade e do meio ambiente. Justificativas: diante da ocorrência da alta quantidade de lixo gerado pelas empresas, as questões apresentadas justificam a relevância da escolha do tema, pela contribuição da pesquisa ao trazer à discussão elementos de cunho corporativo, social e ambiental, voltados para a construção de um projeto de recuperação e conservação do meio ambiente sustentável e saudável. 2. Gestão sustentável, concepções e possibilidades de mudança. A história da humanidade está permeada por muitos problemas, alguns dos quais vêm provocando situações de risco à continuidade da vida no planeta, por conta das avalanches de investidas desordenadas ao meio ambiente, na maioria por interesses econômicos. Segundo Lira e Cândido, a partir de 1970, a sociedade começa a despertar o interesse pelas questões que envolviam os métodos de produção para o desenvolvimento e apropriações dos recursos naturais. Nesse período surge o conceito de sustentabilidade associadas ao estabelecimento de limites ao crescimento desordenado. Com as mudanças ocorridas no mercado, em termos de avanços científicos e tecnológicos, em que a produção aumenta aceleradamente nos diferentes países, onde a concorrência está cada vez mais acirrada, é necessário que estados, setor privado e sociedade civil dialoguem e invistam na recuperação e conservação dos recursos naturais, para uma transformação social responsável em que as gestões tenham um papel relevante com práticas inovadoras de gestão, onde a sustentabilidade tem um papel de destaque no desenvolvimento econômico, social e ambiental. Eu vou falar sobre a metodologia do trabalho, que é um estudo de caso em uma empresa do setor alimentício.
A metodologia está pautada em um estudo de caso, por meio da qual será observada a existência da inclusão das questões ambientais no planejamento da empresa do segmento alimentício. E como é de prática cotidiana da empresa, descrever as situações ligadas ao conceito de sustentabilidade. Foram aplicados então questionários fechados como instrumento para recolhimento de dados em uma pesquisa de campo para que sejam analisadas e interpretadas as questões. Falando da empresa, no Brasil, ela tem mais de 20 mil colaboradores e atende cerca de 87,7 milhões de consumidores. Atualmente, o Brasil participa com 17% no total da produção mundial e 37% do Sistema Brasil. São quase 395 mil pontos de venda, 10 plantas e 43 centros de distribuição e comercializa 4,3 bilhões de litros de bebida ano. Com 26 anos de existência, a empresa ocupa uma área total de 108.007 metros quadrados, onde são executadas as atividades de engarrafamento, armazenamento e distribuição de bebidas. A fábrica também conta com estações de tratamento de efluente e tratamento de água para consumo industrial e está comprometida com a criação de valor econômico, social e ambiental para todos os seus stakeholders em toda a cadeia de valor. Anualmente, a equipe de melhoria contínua com as demais áreas realizam exposições temáticas sobre sustentabilidade e meio ambiente, conscientizando sobre a utilização de materiais recicláveis. Sabendo da importância da reciclagem, realiza-se a triagem de todos os materiais recicláveis com foco em reciclar 100% de seus resíduos, integrar material reciclado nas embalagens e aumentar o portfólio de embalagens retornáveis. Para observação em loco da situação da empresa, realizou-se uma pesquisa de campo junto aos colaboradores por meio de um questionário com 8 questões relacionadas à sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente para avaliar conhecimento dos colaboradores com relação ao que a empresa coloca em prática. Então, esse universo foi analisado de 17 funcionários que trabalham em setores, níveis e turnos diferentes. O resultado do questionário, eu vou estar passando agora a seguir os gráficos. Então, a questão 1, como a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável de produtos e serviços? A grande maioria, 70,6% dos entrevistados, acreditam que a empresa contribui com o meio ambiente através da reciclagem de materiais. Na questão 2, quais as iniciativas tomadas pela empresa para diminuir o impacto ambiental? 70,6% dos funcionários acreditam que a redução é a utilização da reciclagem de materiais. Na questão 3, na empresa em que trabalha, tem pessoas dedicadas a questões socioambientais? 94,1% responderam que sim. Na questão 4, a empresa segue algum padrão de gestão para a sustentabilidade? 52,2% dos entrevistados votaram que sim, que é a ISO 14000. Na questão 5, o código de ética é divulgado para todos os níveis hierárquicos da empresa? 94,1% votaram que sim. Na questão 6, na empresa são realizados trabalhos pensando na melhoria da sustentabilidade? 100% dos funcionários entrevistados votaram que sim. Na questão 7, é realizado algum trabalho pensando na redução da poluição que ocorre devido ao processo produtivo da empresa? 58,8% dos funcionários votaram que sim, que é o descarte correto de resíduos perigosos. A última questão, que é a questão 8, quais as práticas adotadas pela empresa com relação à comunidade e instituições públicas a empresa realiza? 82,4% votaram que a realização de trabalhos voluntários. Vou falar sobre o resultado de discussão deste trabalho. Com relação ao desenvolvimento sustentável, a empresa pesquisada apontou que tem várias ações desenvolvidas e outras em andamentos em suas várias unidades e pontos de distribuição, como um projeto de reciclagem, que é para reciclar 100% dos resíduos recicláveis. Existe um projeto de reutilização e economia de água e seus processos, e também redução do consumo energético por meio de substituição de luzes de LED ao invés de luzes fluorescentes. Além da conscientização dos colaboradores, a empresa também participa de feiras de meio ambiente e algumas atividades na conscientização da população. Segundo o Conselho Nacional da Indústria,
em 2017, o desenvolvimento sustentável se transmuta do conceito em prática durante os períodos mais desafiadores e entre as tendências identificadas nas práticas das empresas, destacando-se os investimentos em eficiência energética e hídrica. Para a Bregolato 2012, é crescente a valorização das questões ambientais no segmento empresarial. As empresas estão atendendo às exigências do mercado e da sociedade em geral. Antes, o enfoque preponderante estava voltado somente para a economia e para a margem do lucro da organização. E nos dias atuais, esse enfoque vem sendo substituído por um meio mais amplo de desenvolvimento sustentável, no qual as metas de crescimento estão associadas aos esforços de redução de efeito negativo causado pela empresa no meio ambiente. Os gestores afirmam que os objetivos de manter os colaboradores é gerar condições econômicas, sociais e ambientais para operar e crescer em harmonia com o ambiente acerca de todas as unidades. Conforme o relatório de sustentabilidade dessa empresa, cada operação tem que integrar o seu plano de negócio à estratégia da sustentabilidade, e essa tem que ser baseada na ética e nos valores da empresa. Também existe um Comitê de Desenvolvimento Social, que é um grupo formado por colaboradores e com o apoio de um líder responsável na unidade, identifica as necessidades dos colaboradores e da comunidade do entorno, e aí elabora e executa programas de eventos sociais voltados ao desenvolvimento social por meio do voluntariado. A gestão socioambiental ela deve visar o equilíbrio entre os elementos da política com o meio ambiente, entendendo-se esses itens respectivamente, como os aspectos, as decisões e os impactos ambientais. Atualmente, a empresa demonstra uma preocupação com relação às questões ambientais e à perda dos recursos naturais. As indústrias dependem da utilização de muitos recursos, daí a necessidade de ter uma gestão ambiental, visando a garantia da sustentabilidade e também a permanência das empresas no mercado atual. Ferreira 2015 defende que a ISO 14001, a qual é aceita internacionalmente, cujo objetivo é introduzir um sistema eficaz de gestão ambiental. Ela é projetada para auxiliar as empresas a seguir adiante como bem-sucedidas comercialmente, sem perder o foco principal, que é a responsabilidade ambiental. Nessa perspectiva, o Código de Ética da empresa do estudo realizado tem como base o fundamento do negócio, das políticas, procedimentos e diretrizes aprovado pelo Conselho de Administração e atualizado conforme as mudanças observadas no ambiente social. O objetivo da empresa, portanto, é cumprir a missão de satisfazer e agradar com excelência o consumidor de bebidas e praticar os valores que são cultivados dentro dela mesma. Essa empresa ela visa que o colaborador deve ter respeito, honestidade, integridade de forma geral e também atender e respeitar as leis e regulamentações como parte da cultura corporativa. Essa empresa tem um relatório de sustentabilidade, no qual visa a iniciativa do Mundo Sem Resíduos, que tem por objetivo coletar e reciclar o equivalente a cada garrafa ou lata vendida até 2030, que o foco em todo o ciclo de vida das embalagens, desde a sua criação e produção até sua reutilização ou reciclagem. Segundo o Conselho Nacional da Indústria, as indústrias de alimentação têm demandado e investido em novas tecnologias de embalagens, buscando utilizar menos recursos em sua produção, ocupar menos espaço na logística e também gerar menos resíduos após o consumo. Como considerações finais deste trabalho, o estudo teve como objetivo analisar a sustentabilidade ambiental de uma indústria de bebidas e a participação dos colaboradores da mesma, a fim de observar os impactos causados por todo o processo e, conforme avaliado, atingiu seus objetivos específicos. Observou-se a preocupação da empresa com lixo, coleta, tratamento e destino dos resíduos e preocupação esta presente no processo de produção, com a participação de todos os colaboradores por meio da gestão ambiental sustentável. Com relação à questão da sustentabilidade, concluímos que é mais do que preservar o meio ambiente, é uma resposta à sociedade de forma a garantir melhor qualidade de vida às gerações futuras. O trabalho de pesquisa está concluído, mas aberto à continuidade, pois é um tema complexo que demanda estudos e capacidade de gestão voltada para o desenvolvimento econômico, mas também para a recuperação e conservação do meio ambiente e da sociedade.